pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui hoje para fazer algo que eu não gosto muito, que é criticar um livro. Então eu li alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade e não gostei nada. Vou falar por quê, que eu senti lendo esse livro. Acho que algumas pessoas podem dizer que eu tô errada na minha opinião, que eu não entendi nada. Tudo bem, tô falando da minha experiência de leitura. Eu não tenho nada contra o Carlos Drummond, bem pelo contrário. Se eu cheguei nele, é porque eu li já algo que me chamou atenção em relação às poesias dele. Mas também lembrei, lendo isso aqui, de algumas poesias que eu já havia lido na escola e não tinha gostado nem um pouco. Tudo que eu falar aqui, esse livro e outros que eu vou comentar, vão estar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram adquirir, porque apesar de eu não ter gostado, eu convido vocês a fazer sua própria experiência, né? Se quiserem comprar e ler, ficaram curiosos, às vezes a gente fala mal de um livro e aí é que o pessoal fica curioso, né? Mas enfim, então tá aí os links na descrição, lembrando toda vez que vocês compram pelo meu link é comissionado, vocês me ajudam. Mesmo se não tiverem interesse de comprar o que eu indiquei, comprando qualquer coisa pelo meu link, vocês vão me ajudar. Também lembro que eu tenho um grupo no Telegram, e nesse grupo eu só coloco indicações de livros, de produtos, de ofertas, então caso alguém esteja interessado em entrar no grupo, é um grupo bem silencioso, de vez em quando eu me manifesto, fique à vontade, o link também está na descrição. Contextualizando um pouco pelo que eu li, Carlos Drummond de Andrade, quando escreve esse livro, ele vive a Semana de Arte Moderna, ou a época conhecida por modernismo, que é uma época em que os escritores brasileiros eles queriam romper um pouco com o excesso de exaltação que existia pela obra europeia, no sentido talvez de querer valorizar mais a obra nacional. Se alguém souber mais do que eu sobre isso, pode deixar nos comentários, eu agradeço. Eu li também no livro aqui o livro que eu amei ler, né? Que é o Solo de Clarineta, volume 1, do Érico Veríssimo, e ele disse que ele não tinha exatamente uma opinião formada sobre a Semana da Arte Moderna, mas ele também achava que sim, que existia um certo exagero no culto que se fazia ao que é europeu. E, na verdade, Érico Veríssimo, para mim, é um autor que tem toda a autoridade para falar isso, porque as obras dele são geniais, particularmente O Continente é meu livro preferido da vida, e mesmo eu tendo lido já algumas obras europeias e outras coisas que eu achei muito boas, para mim ainda não bateu o Érico, que é o melhor escritor que existe, na minha opinião. Eu acredito que esses autores brasileiros tinham certa razão. Não tem por que a gente supervalorizar o que é dos outros e desvalorizar a si mesmo. No entanto, eu vou dizer que quando eu li esse livro, o que eu sentia não era bem isso. Parecia que havia um menosprezo do que era europeu, mas com um certo complexo de inferioridade em relação ao que se fazia aqui. Às vezes eu fiquei com essa impressão de recalque, sabe? De menosprezar algo que não consigo ser, sabe? Como se eu estivesse falando mal de outras pessoas porque eu não consigo ser boa quanto elas. Eu não gosto desse sentimento, tá? Eu acho que vale muito mais, então vai lá, faz como o Érico, faz uma obra tão boa e prova o teu valor sem ter que falar mal dos outros, porque eu particularmente gosto muito da obra europeia. E daqui a pouco eu devo fazer um paralelo aqui com Camões, por exemplo, que é o nosso poeta português, que nos deixou esse ouro aqui, que são seus sonetos, mas já vou falar sobre isso. Então, antes de eu começar realmente a falar o que me incomodou mais nesse livro, eu queria dizer o que eu gostei do livro, tá? Porque, não, eu não vou jogar ele todo no fogo, não. O livro abre com o poema das Sete Faces, que eu acredito que seja um dos poemas mais famosos do Drummond. E ele tem esse nome Sete Faces porque ele possui 7 estrofes, dando uma ideia de que cada estrofe traz uma reflexão a respeito dele mesmo. Ele é um poeta que tem um pouco de ambiguidade, reflexão, tem muita melancolia também, são alguns traços que a gente percebe nele. Também aqui tem alguns textos que fazem uma reflexão sobre a infância dele, de onde ele cresceu em Minas Gerais, sobre a natureza, que eu gostei bastante, tá? Como infância. Por exemplo, infância. Ele tá falando que quando ele era criança ele lia Robinson Crusoe, ou Crusoe, não sei se é assim que fala no francês, né? E aí no fim da história ele conclui que a vida dele no fim era mais bonita que
a vida que ele estava lendo, que o livro que ele estava lendo de Robinson Crusoe. Então, eu achei interessante. Meu pai montava cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada cozendo, meu irmão pequeno dormia, eu sozinho menino entre as mangueiras li a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. Essa poesia e algumas outras que ele remete à infância me lembrou bastante a Adélia Prado. A Adélia Prado teve, eu acho, uma influência de Drummond, pelo menos eu sei das entrevistas que eu vi com ela, falando que o próprio Drummond reconheceu a poesia dela e ajudou muito para que ela ficasse conhecida como poetisa, né? E eu vejo algumas semelhanças. Ela, inclusive, escreveu o poema Com Licença Poética, que também se tornou uma das poesias mais conhecidas dela, que tem toda uma inspiração no poema das Sete Faces de Drummond. Na página 55 a gente tem também um poema que é Família, o nome. Achei também meio parecido com a Adélia Prado, que eu gosto muito, então eu vou ler rapidinho para vocês. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, a cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada na sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone tocando toda noite, e a mulher que trata de tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco, mas a esperança sempre verde, a mulher que trata de tudo e a felicidade. Então, falando isso que eu falei desse sentimento de inferioridade em relação ao que é europeu, eu senti em algumas poesias, eu vou dar um exemplo. Um é o Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Paris, a Torre Eiffel alastrada de antenas como um caranguejo, e os cais bolorentos de livros judeus e água suja do Sena escorrendo sabedoria. Chega, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tenho esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Às vezes parece que tem um tom de ironia em relação ao que é de fora, que eu não gostei muito. Ainda falando do recalque. No poema Explicação, quem me fez assim foi minha gente e minha terra, e eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso do dinheiro, e tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. O francês, o italiano, o judeu falam uma língua de farrapos. Aqui ao menos a gente sabe que tudo é uma canalha só. Então parece que ele tem que diminuir a Europa para conseguir dizer que a gente tem algum tipo de valor. Eu não acho que esse seja um jeito interessante de valorizar o nosso trabalho, menosprezando os outros. E ele também não se valoriza tanto assim. A gente pelo menos sabe que é uma canalha só. Então, não sei. Eu vou dizer, eu não gostei dessa maneira de defender o trabalho nacional, sabe? Fala muito sim, reclama também, reclama acho que é o termo certo, porque ele parece que tá incomodado com as mudanças da cidade, com a evolução das coisas, as obras, talvez por ele ter vindo do interior, né, uma cidade interiorana, e sentiu o choque de uma cidade grande que está sempre crescendo. Construção. Um grito pula no ar como foguete, vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo, o sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Aqui ele quer fazer uma espécie de quebra de padrões, então o que se esperava talvez do parnasianismo, aquela métrica estrita, assim, é ok, ele quebra mesmo essa métrica. Eu acredito também que a poesia ela não precisa disso, que é o caso também da Adélia Prado, que tem o que chama verso branco, que não exige aquela rima certinha, né? Mas tem que ter uma certa musicalidade. E eu sinto que isso falta um pouco nessas poesias aqui. Eu não sinto a musicalidade, parece na verdade uma
prosa, mas uma prosa mal feita, sabe? Como se ele quisesse explicar tudo que ele tá sentindo, tudo que tá vindo na cabeça dele, mas de um jeito assim preguiçoso. Essa foi a impressão que eu fiquei, sabe? Eu sei que o que eu tô dizendo tende a ser muito mal visto, mas, por exemplo, esse texto aqui, essa poesia, como chama? Explicação. É um grande texto, sim, sabe? E na ideia, eu não sei a maneira que as coisas vão sendo colocadas. Meu verso me agrada sempre. Ele às vezes tem um ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota, mas não é para o público, é para mim mesma essa cambalhota. Eu bem me entendo, não sou alegre, sou até muito triste. A culpa é das sombras das bananeiras do meu país, esta sombra mole e preguiçosa. Assim, não sei, pra mim não soa nem como poesia. Outra que eu já dei o exemplo no outro vídeo. Cota zero. Stop. A vida parou. Ou foi o automóvel? Sabe? Então, esse tipo de complexidade zero. Ou A Pedra no Caminho, que é um dos mais famosos, né? Pra mim, eu acho que foi um texto que não só eu tô estranhando, outras pessoas estranharam. Como se fosse uma falta de sentido, um vazio. Né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do meu caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do meu caminho, no meio do meu caminho tinha uma pedra. Então, assim, se é pra fazer um texto só pra criticar a maneira como vinham sendo feitos as outras poesias, eu acho que isso não torna válido. Então eu vou pegar aqui um exemplo do que ele critica, que é a obra europeia de Camões, para dar um exemplo, sabe, do que eu acho que é uma poesia que realmente merece todo o respeito nosso. Vencido está meu amor, meu pensamento. Eu já falei para vocês num vídeo que eu fiz sobre os sonetos de Camões, esse aqui que é comentado, tá? E aí tem essa poesia aqui, que ela é dividida em duas colunas. Não sei se dá pra enxergar direito. Eu posso ler a poesia tanto assim, coluna 1, coluna 2, como eu posso ler ela inteira, linha a linha. Tanto faz a maneira como eu decidi ler esse texto, essa poesia, ela vai fazer sentido e o mesmo sentido. Né? Então, esse jogo de palavras que Camões fazia com as palavras, ao meu ver, tanto na métrica quanto no sentido, no significado, é para ter reconhecimento, é para ser exaltado. Ele era um gênio. Não é qualquer um que faz isso, não, sabe? Então eu vou ler para vocês só um exemplo, só aqui as primeiras estrofes. Primeiro, coluna 1, depois coluna 2 e depois inteira. Vencido está de amor o mais que pode ser, sujeito a vos servir e oferecendo tudo. Meu pensamento, vencida a vida, instituída a vosso intento. Agora eu vou ler assim. Vencido está de amor meu pensamento, o mais que pode ser vencida a vida, sujeita a vos servir e instituída, oferecer tudo a vosso intento. E mais, ele ainda assina as primeiras letras todas que formam essa coluna e a segunda coluna, a gente vai ver que está escrito vosso como cativo. Na segunda coluna, Muito Alta Senhora, é uma espécie de assinatura do próprio Camões. Então, assim, esse nível de genialidade, sabe, é o que dá o reconhecimento merecido, sabe? Então, eu não acho que o caminho seja menosprezar. Eu acho que eu já deixei isso claro aqui, né? Vai lá e prove seu valor sem ter que ficar menosprezando o outro. Alguém vai dizer, não é um menosprezo, eu que tô entendendo errado. Pode ser, mas foi a sensação que eu fiquei lendo o livro. Mas, como eu falei, eu não desisti, tá? Eu vou ler Antologia Poética. Não quero me decepcionar aqui. Acho que como a gente tem uma seleção mais específica de Drummond, ele mesmo montou aqui das melhores poesias que ele acredita ter feito na vida dele, montou esse livro, eu acho que aqui eu vou ficar um pouco mais satisfeita, mas a sensação que eu fiquei aqui não foi legal. Tem uma poesia que, assim, podia ser aquilo que eu aprendi na autoescola, que ele tá falando do silvo, sabe? Aquele assobio de trânsito. Sinal de apito é o nome.
Um silvo breve, atenção, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo breve à noite, acenda a lanterna. Um silvo longo, diminua a marcha. Um silvo longo e breve, motoristas apostos. A este sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Talvez seja simplesmente isso. Talvez não seja uma questão dele estar errado na maneira como ele fez a poesia, mas não me atraiu. Eu não fiquei satisfeita com isso, sabe? Achei, realmente, não é nada romântico, não tem nada romantizado aqui, isso tem que concordar. Mas também não sei qual é a grande vantagem de ler uma poesia como essa, que não me toca em nada, sabe? Me lembrou as regras do Detran, então, tipo, o que me toca essa poesia? O que ela fala pra minha vida? Absolutamente nada pra mim. Então, pra mim não serviu. É isso que eu quero dizer, tá? Mas assim, quem tiver muito chateado e triste comigo, eu peço, se possível, não fique. Né? Como eu falei, eu já li coisas no Drummond que eu gostei. Não tenho nada contra. Se alguém chegar e me disser hoje, mas eu gosto desse livro, eu gostei dessa poesia, eu digo, ok, que bom, sabe? Mas realmente, pra mim não fez sentido. Mas como eu falei, então, não desisti. Seguirei, darei mais uma chance pro Drummond. E eu espero muito voltar aqui podendo dizer, gente, agora sim, agora eu gostei, esse livro fez sentido pra mim, eu encontrei belas poesias aqui. Realmente, é isso que eu quero, é isso que eu espero de um livro quando eu pego ele. Eu espero poder gostar e poder compartilhar coisas boas com vocês. Não foi o caso aqui, mas é isso aí, agora eu quero ouvir vocês. Podem dizer aí o que vocês acham do Drummond, o que vocês entendem diferente de mim. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Espero que quem gosta de Drummond não tenha desistido de mim por causa desse vídeo. E ainda é bem-vindo aqui no canal, volte sempre, por favor. E até o próximo vídeo.